Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter, esperando sem na fé enfraquecer. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Quantas maravilhas Deus realizou por alguém que firme nele confiou e que da promessa em nada duvidou. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Sim, criamos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. O Senhor a fé contemplará, tua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, Ele vê o coração e responde a petição. Tua fé Jesus contemplará. Olá, amados, saúdos todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aqui expressar o meu carinho à minha amada igreja, a qual sou pastor, Igreja Presbiteriana da Chácara Guarujá. Que Deus continue abençoando a vida de cada irmão. E dizer da minha saudade, mas creio que no momento oportuno estaremos juntos, cultuando, louvando, exaltando o nome do nosso Deus. Também expressar o meu carinho a você que está nos vendo, você que está nos escutando. Que Deus continue abençoando a sua vida. E eu quero aqui compartilhar com você mais uma vez a palavra de Deus, palavra esta que enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de alegria, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo dentro da nossa saúde e também na nossa economia. Que Deus intervenha, que Deus dê sabedoria às autoridades. Essa tem sido a nossa oração, pedindo, rogando a Deus uma solução para isso que nós estamos vivendo. E eu quero compartilhar a palavra de Deus com você na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, que vai falar deste assunto que é a oração. E a oração, ela é o nosso momento de comunhão com Deus. A oração é o momento que nós expressamos a nossa confiança em Deus, expressamos a nossa total dependência de Deus, aonde nós falamos que nós somos limitados e que nós carecemos do nosso Deus, aonde nós confessamos os nossos pecados, aonde nós colocamos diante de Deus as nossas falhas e aonde também o nosso coração se enche de esperança. Então, a oração é um assunto que é vívido na vida do servo de Deus e também na igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com você aqui, então, esta palavra que Paulo dá a Timóteo, instruindo a Timóteo, antes de tudo, antes das outras instruções, ele dá essa aqui, que ele vê que esta é de suma importância para o crescimento e desenvolvimento do Evangelho de Deus, porque se Timóteo colocasse em prática a oração em favor de todos os homens e também dos reis, a igreja seria beneficiada mais lá na frente, portas
iam se abrir para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E olha o que diz a palavra de Deus então. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 3. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então, antes de tudo, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre este assunto com Timóteo. É como Paulo ele quer insistir sobre este assunto com Timóteo. É como ele chamasse à parte, antes de tudo. Paulo chamando à parte o seu querido filho, como assim ele é chamado, e ele então chama a atenção para esse assunto que é importantíssimo para o crescimento do seu ministério e principalmente para o crescimento da obra e a expansão do Evangelho de Cristo. Então Paulo chama a parte e ele vai começar então a instruir, exortar mesmo a Timóteo, chamar a atenção de Timóteo para esse assunto que é de suma importância. Essa é a intenção do apóstolo Paulo de instruir a vida de Timóteo para que a vida dele, a vida da igreja viesse a expandir e as coisas começam a clarear na vida dos seus servos. Então ele vai dizer, antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplica, oração, intercessões e ações de graça. Então Paulo ele chama a atenção para isso, para essa vida prática da igreja dentro da oração. E eu quero chamar a atenção então a respeito desse tema sobre oração, que é um dever de orar em favor de todos os homens. Então quero dizer para você que oração deve ser feita em favor de todos os homens. E quando que deve ser feita essa oração? E como diz o apóstolo Paulo, é que eu exorto que use a prática. Então ele está dizendo que isso seja algo constante na vida da igreja, que todo momento que a igreja viesse a se reunir, não esquecesse de orar em favor de todos os homens e principalmente das autoridades que se acham investidas de todo este poder que Deus permitiu a vida de cada um. Então Paulo ele passa a dizer que isso deve ser uma prática constante na vida da igreja e na vida do servo de Deus. E essa prática deve ser feita através das súplicas, através das petições, através das intercessões e ações de graça. Então usemos essa prática de forma constante. A oração deve ser algo na vida da igreja feita em favor de todos os homens, suplicando, intercedendo e orando, colocando o cotidiano e também agradecendo a Deus por todas as bênçãos, por todas as dádivas que Ele tem derramado sobre a nossa vida. E por que então orar em favor de todos os homens, das autoridades, né, que aqui estão sendo colocadas também, investidas de toda autoridade? Porque tem um propósito. Paulo não chama Timóteo à parte à toa. Ele quer falar de um assunto, e um assunto que Paulo estava observando, que estava sendo esquecido no seio da igreja. Estava vendo os cultos públicos, mas não se ouvia a oração em favor das autoridades. Paulo ele vai dizer que deve ser em favor de todos os homens, mas depois ele continua em favor dos reis. Ele está pensando aqui no imperador, está pensando nos monarcas, está pensando em todos aqueles que são investidos de autoridade, até mesmo esses que prenderam, maltrataram, aqueles que estavam perseguindo o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo está até mesmo pensando nesses também, e que a igreja tem que orar por aqueles que estão investidos de autoridade, que não haja aqui parcialidade, mas que a nossa oração deve ser feita a todos os homens, todas as raças, a todos os povos e a todas as classes, em especial também por aqueles que estão investidos de autoridade. E tudo isso porque tem um propósito. A nossa oração em favor desses homens tem um propósito. E olha o que diz a palavra de Deus: para que possamos viver
vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Aqui está o propósito, porque nós devemos orar pelas nossas autoridades. Nós estamos passando por este momento e nós devemos então colocar os nossos joelhos, orando, intensificando as nossas orações por esses que estão investidos de autoridade, para que possamos ter uma vida tranquila e uma vida mansa. Então está aqui o que está na mente do apóstolo Paulo, a importância de nós estarmos orando por aqueles que estão investidos de autoridade, para que possamos usufruir de uma vida tranquila, de uma vida calma, com toda piedade e com todo respeito. Tranquilidade aqui, ela se refere a uma vida que está isenta de inquietações externas, daquilo que é o externo. E nós vemos aí muitas coisas acontecendo que está aos nossos olhos trazendo inquietações, trazendo perturbações externas. E nós precisamos orar ao nosso Deus para que dê sabedoria às autoridades, para que nós possamos ter tranquilidade dessas inquietações externas. E ele diz calma também, e é uma vida que está isenta de perturbação íntima, ou seja, aquilo que perturba o nosso íntimo, aquilo que perturba o nosso coração. E nós estamos passando por situações, irmãos, que nós estamos vendo e presenciando, muitos com perturbações externas, muitas pessoas com perturbações íntimas ou aflições, passando por momentos, doenças emocionais, porque isso tem perturbado o seu coração, porque vendo a situação como se encontra, o medo de perder a vida, o medo de não ter o sustento na sua casa, então isso traz perturbações tanto externas como perturbações íntimas. Então por isso que nós precisamos intensificar as nossas orações em favor das nossas autoridades, pedindo sabedoria ao Senhor, para que possamos viver uma vida tranquila e uma vida calma. Parece um paradoxo, mas a palavra de Deus diz que nós devemos orar para que possamos alcançar uma vida tranquila e uma vida calma, para que as autoridades possam nos proporcionar esses momentos. Então dediquemos a nossa vida também em oração. E esse é o interesse que o apóstolo Paulo ele tem ao instruir a Timóteo a respeito das autoridades, que é o propósito de nós vivermos uma vida calma e uma vida tranquila. E dentro desse propósito ainda, o apóstolo Paulo fala sobre viver uma vida calma e tranquila. Nós vemos aqui que o cristão, o crente tem que viver com toda piedade e respeito. Ou seja, que os crentes nada façam para criar perturbação desnecessária. E que hajam com toda piedade e respeito, como diz aqui a palavra de Deus. E nesse momento também eu quero fazer uma oração pela sua vida e colocando as autoridades também diante do nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, querido e bondoso e maravilhoso Pai, neste momento eu quero colocar diante de Ti a vida, Senhor, das nossas autoridades, que o Senhor dê sabedoria a estes homens, para que, Senhor, como diz a Tua palavra, possamos viver vida tranquila e vida calma, com toda piedade e com toda sensatez. Também, Senhor, nos conceda saúde, nos conceda o alimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.